e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para um lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, existem algumas passagens na Bíblia que me temorizam. Por exemplo, a passagem da possibilidade de ouvir de Deus: não vos conheço, afastai-vos de mim, malditos. Essa é uma passagem que me atemoriza. Mas existem outras passagens que sempre que eu passo por alguma situação complicada eu me recordo. O Evangelho de hoje é uma delas. No mundo tereis aflições, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Quem tem aflições ou que já passou por alguma aflição na vida, levanta a mão. Pode baixar. Essa palavra então é para você. Tende coragem. O Senhor venceu. Ontem nós celebrávamos a ascensão de Jesus. Próximo domingo estaremos celebrando o Pentecostes. E tudo aquilo que o mistério pascal, paixão, morte, ressurreição, ascensão e Pentecostes, se completa. E tudo isso completo, nós podemos não somente crer nisso daqui, como um exercício para a nossa mente, como algumas pessoas vão dizer, que a fé é puramente um exercício da mente. Eu forço a minha mente, porque é uma atitude dos fracos, vão dizer inúmeras ideologias por aí afora, a partir de Nietzsche, que declarou a morte de Deus. Engraçado que quando picharam no muro, Deus está morto, assinado Nietzsche.
Depois Nietzsche morreu. E aí vem a frase: Nietzsche está morto, assinado Deus. Por quê? A única coisa que não matam é Deus. Fora de nós. Porque não consegue, porque Deus é imortal. Mas, com tantas coisas que nos acontecem, nós somos os únicos que podemos matar Deus dentro de nós. E diante das ideologias que aparecem por aí afora, diante de tantas situações complexas que o nosso mundo vive, com tantas e tantas maneiras de levarmos uma vida sem Deus, a minha pergunta é só quando bater a aflição. Para essas pessoas que dizem que a fé é um exercício da mente, uma mente fraca, uma mente dominada. Se a fé é um exercício da mente apenas, quando vierem as aflições, quando vierem os temores, quando vierem todas as coisas que muitos de nós passamos e estamos passando, onde você vai buscar a vitória, se não for nesta palavra de alguém, de Jesus? Esta palavra não foi qualquer outra pessoa quem disse. No mundo tereis aflições, não somos enganados de nada. No mundo tereis aflições, Jesus não nos engana. Jesus não nos diz, venha para cá e todos os seus problemas se resolverão, como nós escutamos também em vários lugares por aí. Pula 7 ondinhas, dá uma voltinha, abraça o irmão, como outras coisas que acontecem por aí afora. Dá um nó, amarra, vai não sei aonde, vai no esquina, faz um despacho, vai não sei para onde, faz sei lá o quê. Mas no mundo tereis aflições. E Jesus não disse outra coisa, a não ser que nós confiemos nele. Porque ele venceu o mundo. Não tem outro vencedor. Me desculpa falar, não tem outro vencedor. Então você quer ficar no time de quem? Dos derrotados ou do vencedor? Mesmo que digam a você que fé é coisa para os fracos, que a fé é um exercício da mente, que a fé é uma criação da nossa capacidade de criar. Mesmo que digam para nós que nós somos pessoas alienadas, que somos pessoas que não temos uma capacidade intelectual e por isso nós buscamos isso ou aquilo. Pode ser que existam até pessoas mais inteligentes do que a gente. Pode ser que existem pessoas mais cultas no sentido de entendimento das coisas, poliglotas e tantas outras coisas. Mas eu só quero dizer que quando as aflições chegarem para esta pessoa que diz que nós é que criamos Deus, que nós é que criamos a nossa fé, que nós é que acreditamos porque somos fracos, não conseguimos superar as coisas sozinhos, por isso que nós nos deparamos, nós fazemos um acordo, que é isso que dizem, por isso que nós seguimos aquele que morreu crucificado, por isso que nós seguimos esse tal de Jesus. Sim, ele foi até um grande profeta, disse até coisas muito boas, mas a minha preocupação é só uma, porque todos esses são os nossos irmãos em Jesus. Foram por eles também que Jesus derramou o sangue. A minha preocupação, e por isso que nós não podemos ficar com os nossos braços cruzados, porque a minha preocupação, e que deveria ser a de cada um de nós, é, no momento da dor, da aflição, a quem eles vão recorrer?
Porque se nós que somos cristãos, e aqui eu não estou julgando você, pelo amor de Deus, mas se você está aqui, você pode acreditar nisso. Não que Ele vai mudar as tuas aflições. Ele pode tudo. Mas Ele não disse que ia mudar. No mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Vocês vão passar por problemas, vocês vão passar por sofrimentos, vocês vão passar por dores, por perdas, por inúmeras coisas, mas eu venci o mundo de Jesus. Agora então, resta a nós, a partir desta missa, escolhermos de que lado nós vamos ficar. E eu vou falar daqui a pouco como é ficar do lado do vitorioso. Primeiro eu estou introduzindo você no que Jesus disse neste evangelho, que para mim em particular é a palavra que mais me dá esperança. Porque não pense você que padre não tem aflição, tem. E muitas vezes até mais do que os outros. E cada vez que vem uma aflição na minha vida, eu preciso voltar a esta palavra e deixar Jesus dizer mais uma vez a mim: no mundo tereis aflições. Sim, Senhor, o Senhor não me enganou. O Senhor não me engana. No mundo tereis aflições. Mas coragem. E coragem é fruto de um dom, o dom da fortaleza, que é dom do Espírito Santo. Eu venci o mundo de Jesus. Então, se você quer ficar do lado do time do vencedor, se você não quer ficar mais do lado dos derrotados, e aqui não é nenhuma massagem na tua consciência, não, eu estou apelando para a tua decisão, para a tua adesão. Eu não estou simplesmente fazendo autoajuda aqui. Eu não estou aqui dando curso de autoajuda, venha para o time dos vencedores. Não estou falando dos vencedores, eu estou falando do único vencedor, Jesus Cristo. Não estou falando para você ser vencedor nos seus negócios, não é isso. Não estou falando para você ser vencedor na sua família, também não é isso. Não estou falando para você ser vencedor lá naquela situação, naquela coisa, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo para que nós sejamos com aquele que é o vencedor. Eu venci o mundo. Porque também existem inúmeras palestras, inúmeras coisas que vão nos motivar. Bonito, ótimo, mas que não encaixa na vida cristã. Porque nós não precisamos só de motivações. Me desculpem, os profissionais dessa área. Nós não precisamos só de motivações. Nós precisamos de Jesus Cristo na veia. Porque se não for na veia, até a motivação vai passar quando vierem as aflições. Posso ser super animado, super motivado nos meus negócios, naquilo outro. Quando vier a morte de alguém que você ama, quando alguém que você ama começar a te tratar mal, quando você se deparar com uma enfermidade, quando você se deparar com uma dor terrível, a dor mais terrível que é a dor da alma, como que será? Não adianta, não vai adiantar motivação, me desculpa, não vai adiantar autoajuda, não. É preciso ter Jesus na veia, porque é Ele na nossa veia que vai dizer: você terá aflição, mas coragem, eu venci o mundo, não desanime, eu estou com você. Se queremos estar no time de Jesus, que é o vencedor, não tem outro, não tem outro. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo vencer em partes, não é vencer nos negócios, porque isso é parte. Não é vencer na afetividade, isso é parte, é ser com Jesus, é estar com Ele, porque foi Ele quem venceu.
Um pouquinho antes Jesus diz, porque os discípulos, Jesus está dizendo as últimas palavras para os discípulos. E aí os discípulos se espantam e diz assim: eis que agora falas claramente. Não fala mais em parábolas, não fala mais em figuras, como falavas antes. E aí Jesus vem e diz: crestes agora. É como se Jesus estivesse dizendo: eu caminhei com vocês 3 anos. Eu estive com vocês, eu ensinei vocês, eu mostrei para vocês. Eu vivi com vocês. E vocês estão crendo agora porque a minha hora está chegando, Jesus diz. Eis que virá a hora, que já chegou, Jesus diz, em que vós dispensareis cada um para um lado e me deixareis só. Se queremos estar com Jesus, porque foi Ele quem venceu o mundo, quando é que nós deixamos Deus de lado? Não tem como eu jogar nos 2 times. Meu irmão, minha irmã, cristão tem que ter uma vida radicalizada em Jesus. E precisamos ter uma opção vital em Jesus, não em mais outra coisa. Ou nós temos uma opção vital, e quando eu falo opção vital é como nós estamos revestidos de vermelho. A opção dos mártires, se for preciso morrer por Jesus, mas não largo Ele. Ou nós temos uma opção por Ele, ou nós vamos fazer como os discípulos fizeram, e nós sabemos que foi assim. Quem é que estava aos pés da cruz de Jesus? Porque não diz aqui quem disse isso. Os discípulos disseram: eis que falas agora claramente, nós agora entendemos tudo, nós sabemos que agora o Senhor realmente veio da parte de Deus. E aí Jesus, num momento de angústia, diz: vocês creem agora? Que não tenho mais tempo para convencer vocês? Mas já chegou o momento em que vocês vão me deixar sozinhos? Não tem como nós permanecermos com Jesus com o pé no mundo. Não tem como. Ou nós tomamos uma decisão radical por Jesus, ou nós vamos estar no time dos perdedores, porque ou nós estamos em um ou no outro. Ou nós abraçamos Jesus como uma única opção para a minha vida, ou nós vamos ser pessoas mais ou menos, e de pessoas mais ou menos o próprio livro do Apocalipse vai dizer: ou morno, ou quente, ou frio, porque morno eu vomito. Quais as áreas da minha vida deixam Jesus de lado? Quais os momentos na minha vida que eu deixo Jesus de lado? E aí quando eu preciso, eu falo: Jesus, vem cá, bonitinho. Quando é que eu deixo Ele? Os discípulos viveram a primeira experiência já depois disso daqui. Nós estamos no contexto da Santa Ceia. Jesus sai daqui, vai para o Horto das Oliveiras, tem lá a sua agonia. E é entregue nas mãos daqueles que iriam matá-lo, e os discípulos fogem, porque não acreditaram que Ele venceu o mundo. E aí nós vamos atrás de outros que dizem que venceram o mundo. Ou a nossa opção é radical por Jesus, ou nós seremos derrotados. Então se pergunte, meu irmão, minha irmã, qual área da sua vida tem dispensado Jesus? Qual área da sua vida tem colocado Jesus de lado? Essa é a primeira coisa para nós pensarmos. Se queremos estar com Jesus, que venceu o mundo, ou se queremos estar com qualquer outra coisa que se diz vencedor por aí, mas se diz como Nietzsche:
Deus está morto, assinado Nietzsche. E aí passam uns anos, Nietzsche está morto, assinado Deus. A segunda coisa, fantástica leitura que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos. Paulo chega num lugar, encontra ali pessoas que tinham abraçado a fé em Jesus Cristo, mas que não tinham vivido ainda a experiência do batismo. Não tinham ainda vivido a experiência de ser cheios de Deus. Porque quem é o cristão? O cristão é aquele que se deixa habitar por Deus. Esse é o cristão. É isso que faz o batismo. O cristão não é alguém que faz alguma coisa, que não erra, que não peca. Não, o cristão não é nada disso. O cristão é pura e simplesmente alguém que se deixa habitar por Deus. Só. Como Paulo vai dizer num outro momento: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Esse é o cristão. Chega Paulo lá e eles acreditavam em Jesus, mas eles não tinham ainda se tornado autênticos cristãos pelo batismo. E Paulo pergunta: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes? Não sabemos nem quem é esse tal de cara, nem esse cara que é chamado Espírito Santo. E aí Paulo batiza eles. João administrava um batismo só de conversão. Eles tinham se convertido, eles tinham deixado uma coisa, deixado outra, deixado de bater na mãe por causa de mistura, tinham deixado de fazer outras coisas, eles já tinham deixado, mas não tinham conhecido Jesus Cristo ainda. Eles tinham deixado a vida velha, mas não tinham conhecido Jesus Cristo. Não adianta deixarmos alguma coisa vazia. Não adianta deixarmos os nossos hábitos só porque nós achamos que é errado, se nós não colocamos nada dentro, nada no lugar. Por isso que eu estou dizendo, quem é o cristão? Quem é aquele que quer permanecer do lado daquele que venceu? Jesus é aquele que venceu, e o cristão é aquele que permite ser habitado por esse Jesus. O que eles viviam, eles tinham visto apenas vivido um batismo de conversão que João Batista pregava. Não façam isso, não façam aquilo, sigam por este caminho. Mas não conheciam a pessoa de Jesus. Segunda pergunta que eu faço a você: você conhece Jesus? Você conhece esse Jesus que você está aqui por causa dele? Você conhece este Jesus que você ouve falar? Você conhece realmente esse Jesus? Ou como uma forma somente, a forma primeira de nós nos depararmos com as coisas ruins, erradas que fazíamos, e aí a gente, não, isso daqui não dá mais, basta. Não quero mais viver isso, porque por causa disso eu já sofri demais. Por causa disso eu já fui quase para o fundo do poço. Por causa dessa minha escolha eu já fui quase ao inferno. Muitos de nós fazemos essa experiência como eles fizeram, mas não basta. É preciso conhecer Jesus. Porque o cristão, ou seja, aqueles que estão no time de quem venceu, e quem venceu foi Jesus, precisa ser habitado por Jesus. E aí, Paulo prega para eles, batiza eles, e aí uma coisa fantástica que é a terceira. Paulo impôs-lhes as mãos, e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Começaram então a ser autênticos cristãos, porque o Espírito veio sobre eles. E meu irmão, minha irmã, presta atenção. Eu tinha um professor de pneumatologia que ele dizia: o Espírito é exuberante. Onde ele chega, ele se faz notar. A Virgem Maria é a Virgem do silêncio.
ela está na nossa vida de uma forma que nós às vezes nem percebemos, mas o Espírito Santo não é assim não. Onde ele chega, ele se manifesta. Porque onde ele chega, ele põe as coisas para arrebentar. E não só por causa disso. Porque o que nos sustenta no time dos vencedores, no time de Jesus, é o que aconteceu com estes que estavam lá. O Espírito veio sobre eles. Eles começaram a falar em línguas, eles começaram a orar no Espírito. Eles não começaram a falar hebraico, aramaico, começaram a falar em línguas. E aqui é claro sobre o dom das línguas, que Paulo vai explicar lá na 1 Coríntios capítulo 12. E quando começou a orar em línguas, começaram também a profetizar, porque já não eram mais eles que falavam, era o próprio Deus que falavam através deles, porque o cristão é alguém habitado por Deus, e por isso que as atitudes do cristão são as atitudes do próprio Deus nele. As palavras do cristão são as palavras do próprio Deus nele. De que lado você quer ficar? Se você quer ficar do lado de Jesus, presta atenção. Aconteça o que acontecer, persista do lado dele. Não façamos como os apóstolos fizeram. Como Jesus disse para eles: vocês me entendem, mas daqui a pouco vocês vão ir embora e vão me deixar sozinhos. Não basta nós, só porque sofremos por causa das nossas escolhas, convertermos, mudarmos de vida. Não é isso. Como eles viveram o batismo de João, que era um batismo de pura conversão, só, mas não tinha um sentido. O sentido não partia de Deus para eles, o sentido partia deles para eles. Porque eles sofriam, porque eles perceberam que eles estavam pisando na bola. É a mesma coisa de um marido safado, que trai a esposa, aí depois ele põe a mão na consciência e fala: meu Deus, o que eu estou fazendo? Ou de uma esposa, ou de um jovem que vai, abusa daquela menina, da namorada dele, e fala: meu Deus, o que eu fiz? Isso é conversão também, mas não é uma conversão que não tem raiz. É uma conversão que não tem constância, é uma conversão que não tem força. Por quê? Porque não tem a ação do Espírito de Deus. Só tem a ação do teu Espírito, que é fraco. Padre, mas o Espírito, a carne não é fraca, nosso Espírito não é forte? Não, não é não. O nosso Espírito só é forte com a ação do Espírito de Deus. Senão nós vamos ficar vacilando por aí. Podemos estar aqui na igreja cheio, rezamos, fazemos um monte de coisa, novena, vai começar, graças a Deus, o nosso cerco de Jericó na quarta-feira, tudo, vamos fazendo tudo, mas se não for pela ação do Espírito de Deus, nossa mudança de vida vai ser fraca. Aí na primeira proposta mais atraente, nós caímos. Não vou ficar mais falando não. Se você quiser viver o que esses homens viveram, vamos ficar em pé. Porque Paulo impôs as mãos sobre eles, e desceu o Espírito Santo, e eles começaram então a falar em línguas, e a profetizar. Fecha os teus olhos, meu irmão, minha irmã. No mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo, diz Jesus. Apresenta primeiramente as tuas aflições deste dia. Apresenta primeiramente aquilo que está te agoniando neste dia, tirando você de si mesmo, roubando você de si mesmo. No mundo tereis aflições, diz Jesus, mas coragem, eu venci o mundo. E diante de tudo que tem te acontecido, diante de todas as durezas da tua vida, diante de todas as situações complicadas da tua vida, de que lado
você quer ficar? De que lado você quer ficar? Os apóstolos deixaram Jesus quando se viram perdidos. Quantas vezes nós deixamos Jesus? Aqueles que Paulo encontra hoje tinham vivido inúmeras mudanças de vida, mas eram mudanças sem constância, porque não tinham o Espírito Santo. E quando nós recebemos o Espírito de Deus, não tem como nós ficarmos com os braços cruzados, de cara emburrada, dizendo: para que eu estou fazendo isso? Como Paulo, e pela sucessão apostólica de Paulo, e essa sucessão apostólica, no passar dos anos, foram chegando aos bispos, e essa sucessão apostólica foi ordenando diáconos e presbíteros. Um dia a sucessão apostólica chegou ao bispo que me ordenou. Então, como Paulo, eu agora quero impor as minhas mãos sobre você. Senhor, eu quero pedir sobre esses teus filhos o Espírito Santo, o dom de Deus. Vá soltando a sua voz do Espírito. Senhor, derrama a tua graça agora sobre eles. Senhor, derrama a tua força. Senhor, se eles não te conhecem ainda, Senhor, que eles te conheçam neste dia. Senhor, se eles se sentem fracos, se eles se sentem abandonados, se eles se sentem sozinhos, Senhor, vem com teu auxílio. Auxilia cada um desses teus filhos, Senhor, com a ação do teu Espírito Santo. Auxilia cada um desses teus filhos, Senhor, com a força do alto. Vem, Senhor Jesus, derrama sobre eles o teu Espírito Santo. Como teu sacerdote eu estou pedindo, Senhor. Como Paulo impôs as mãos sobre aqueles, eu imponho as minhas mãos, Senhor, as minhas míseras mãos, mas as minhas mãos sacerdotais sobre esses teus filhos, Senhor. Peço sobre eles a graça do Espírito Santo, Senhor. Peço sobre eles, Senhor, a graça do derramamento, do batismo no Espírito Santo, Senhor, para que eles orem em línguas, para que eles profetizem, para que eles cresçam neste dia, Senhor, na intimidade contigo, para que eles creiam que o Senhor venceu o mundo. Meu irmão, minha irmã, levante os seus braços. Levanta os seus braços bem alto e vá soltando a sua voz no Espírito agora, pedindo agora o batismo no Espírito Santo, nessa semana que antecede Pentecostes. Senhor, nós queremos, nós precisamos, nós necessitamos do teu Espírito Santo. Senhor, como São Carlos Luanga, como seus companheiros cheios do Espírito Santo, foram capazes de ir até o martírio, Senhor, dai-nos essa graça. Solta a sua voz, meu irmão, minha irmã. Ore, meu irmão, como você nunca rezou. Ore, meu irmão, na força, na ousadia do Espírito. Senhor, faz levantar nessa missa profetas, Senhor. Faz levantar nessa missa pessoas que vão profetizar a tua palavra. Continua rezando, continua o ministério, continua a oração. Senhor, levanta um povo cheio de ti. Senhor, levanta um povo carismático, Senhor. Um povo cheio dos teus carismas. Um povo cheio dos frutos do teu Espírito Santo. Um povo fervoroso, Senhor. Preciso de ti. Cante, meu irmão, minha irmã. Meu Senhor, eu preciso de ti. Quero caminhar
Por isso vem, Espírito Santo. Ó, vem, peça. Ó, vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo. vem, Senhor. Ó, vem, Espírito Santo. Vem curar as minhas feridas. Fecundar-me com nova vida. Inundar-me com teu amor e fazer-me crescer em tua graça, Senhor. Eu preciso de ti. Como eu preciso de ti, sim, só Senhor. Eu preciso. Quero caminhar. Contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso. Por isso vem, vem forte, canta. Por isso vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo. Vem sobre nós. Ó, vem, Espírito. Só você. Ó, vem, Espírito Santo. Ó, vem, Senhor, Peça. batiza-me. Vai repetindo isso. Vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo. Vem curar. Vem curar as minhas feridas. Fecundar-me com nova vida. Inundar-me com teu amor e fazer-me crescer em tua graça, Senhor. Silencia agora. Silencia, deixa só o teclado. No mundo, 3 aflições. Mas coragem. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Mas coragem. Eu venci o mundo. Senhor, que essa palavra entre e fique no nosso coração. E que constantemente possamos pedir o dom do Espírito, para que sejamos habitados por Ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos sentar e aqui, juntamente com o pão e o vinho, façamos a nossa oferta, o nosso ofertório. Estão aí também os nossos irmãos com o jaleco laranja, que você pode nos ajudar também a levar ainda mais longe esta palavra. Desde já. Ora no Espírito e deixa o Deus em você agora.
Hoje eu posso ser. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vai crescendo nisso. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Santo Espírito. Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim, Senhor. Não precisa me responder. Você é um cristão autêntico? Deseje isso, porque é assim que nós herdaremos o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos nos sentar.